Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 26 de julho de 2021, estamos dando aqui início à nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, para que você comece bem o seu dia, a sua semana, comece bem informado e, como a gente sempre diz por aqui, possa sempre tomar boas decisões, tá certo? A gente vai te trazer notícias, como estão os comportamentos de preços, e eu já adianto que deve ser, mais uma vez, uma sessão de fortes emoções. Se você é cafeicultor, mais ainda, porque seguem em alta os preços dos os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York, senhoras e senhores, e não é alta pouca não, viu? Não é alta pouca não, a gente vai fazer uma rodada aqui pelos preços, mas eu já adianto que são altas de mais de 10%, que chegaram a superar 11% já nesta manhã de segunda-feira. Enquanto estamos aqui conversando, mande de onde você fala, sua cidade, seu estado, faça suas perguntas, suas críticas, suas sugestões. A gente está aqui, ó, com um canal aberto para te ouvir, tá certo? A gente quer saber a sua opinião, responder as tuas dúvidas, enfim, estamos aqui começando os nossos trabalhos. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. @cooperativa Cochupé, siga esse perfil no Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? Olha só, pra gente começar, eu vou fazer essa rodada pelos preços, mas antes eu quero dar uma informação importante, porque a ministra Tereza Cristina, nossa chefe da pasta da agricultura, está em Roma para falar sobre sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade da agricultura tropical. É um evento, né? É a pré-cúpula dos sistemas alimentares que é realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e a ministra foi lá para reuniões bilaterais para debater o aprimoramento dos sistemas alimentares globais. Esse fórum, né, esse evento acontece de hoje até o dia 28 de julho. A ministra vai falar principalmente, como eu falei, dessa situação toda da agricultura tropical e de como, de fato, né, os dados, os números, os estudos mostram que a nossa sustentabilidade ela é muito clara, né? Apesar das críticas muito severas à agricultura a agricultura tropical, nós temos uma sustentabilidade muito sólida e crescente. Foi isso que a ministra Tereza Cristina foi defender lá em Roma, na Itália. Olha só, abre aspas para a ministra Tereza Cristina. Nesses encontros, pretendo ressaltar que não há uma solução única para a sustentabilidade dos sistemas alimentares e que a imposição de modelos alheios às realidades locais não funcionará. Pelo contrário, poderá resultar em mais fome e escassez. É essencial, portanto, que a cúpula reconheça a diversidade de caminhos para sistemas alimentares sustentáveis. Nós também temos a ministra Tereza Cristina neste evento para falar sobre as 16 mensagens-chave definidas pelos países da região do âmbito do IICA, que é a participação dos países e representantes ali da América Latina e do Caribe. Por que a ministra fala dessa diversidade, né? Porque nós temos no Brasil um país tropical. É diferente da gente entender como vai ser um sistema de produção de um país de clima temperado, senhoras e senhores. Não dá para adotar as mesmas práticas de manejo, de cultivo de um país temperado. A gente tem que adotar práticas de um país de clima tropical. Então, não só nós, mas como todos os outros países ali que estão sendo representados junto da ministra, né, levando os seus representantes também. Então, essa diversificação nos sistemas sustentáveis de produção precisa ser colocado, divulgado e defendido, como foi lá, portanto, fazer essa grande mulher que é a Tereza Cristina, tá certo? Então, a gente já começa com essa informação.
O programa detalhado está já disponível no Notícias Agrícolas, essa matéria também está destacada na nossa página inicial, vale a pena você lê-la com mais detalhes, entender o que a nossa líder está fazendo lá em Roma, na Itália, tá? Bom, vamos aqui começar então o nosso giro pelos preços. Soja, milho e trigo recuam nesta manhã de segunda-feira na Bolsa de Chicago. A soja perde 0,80% no contrato novembro, que é referência para a safra americana. O milho, 0,44% no contrato dezembro. O trigo perde 1,6% agora na Bolsa de Chicago. O café na Bolsa de Nova York subindo aí 11,13% agora para o contrato. Deixa eu abrir aqui para falar sem errar. O contrato, deixa eu abrir aqui a tela de Nova York, 2 dólares e 9 cents por libra-peso, senhoras e senhores. Todos os principais contratos acima dos 200 cents ou 2 dólares por libra-peso para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Tem mais frio chegando, pode ser pior esse frio do que aconteceu na semana passada e isso está na pauta do mercado. Todos os olhos voltados para a safra brasileira, principalmente a safra que já vem contabilizando prejuízos em função dessas últimas geadas, né, dessas últimas intempéries da semana passada e agora também de olho no que acontece nesta semana, a partir de quarta-feira, a partir de dia 28 de julho, deve ter uma queda brusca nas temperaturas, então há um sinal enorme de alerta sobre isso, novas geadas podem ocorrer, diversos institutos de meteorologia públicos e privados fazendo essas sinalizações. Os serviços de clima dos Estados Unidos e do Canadá já trouxeram também alertas aos sistemas brasileiros, né, ao nosso INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, porque podem trazer ali essas novas condições de clima, de tempo, melhor dizendo, podem trazer temperaturas que podem chegar a 10, 15 graus negativos em alguns pontos do país. Então, não só o que acontece no campo é uma preocupação, porque o campo vai sentir, já se preparem, porque o campo vai sentir, caso essas condições se confirmem, e nós teremos, portanto, essa condição aí também sendo um alerta para a população, né? A gente não está acostumado aqui no Brasil, acabamos de falar sobre sermos um país tropical, né? Da mesma forma, então, há uma preocupação muito grande sobre o que acontece com as pessoas, né? Então, atenção total à previsão aí para esses próximos dias aqui no Brasil, tá certo? A gente vai te atualizando. Hoje, às 10h30, a gente tem nova entrevista com os representantes do INMET, os meteorologistas do INMET, para a gente atualizar essas previsões, atualizar os mapas e saber o que a gente tem que esperar, então, a partir de quarta-feira, tá certo? Dando uma passadinha aqui... vamos concluir nosso giro, né? Perdão, parei ali no café, me empolguei ali com as altas de mais de 11%. O açúcar sobe um pouquinho, 0,17%. O algodão cai pouco mais de 1%. O petróleo, 0,44% de queda agora para o WTI. E o ouro opera em alta com 0,32% de ganho. Vamos dar uma olhada nas outras commodities, que não as agrícolas, sempre importante, e também no dólar index, tá? Bom, o petróleo cai não só para o WTI, mas o Brent também recua, mas cai menos, 0,2% agora, para valer 73 dólares e 28 o barril. Nós temos o ouro, a prata e o cobre em alta, e o minério de ferro também se recuperando um pouquinho lá na China. Então, a gente também tem esses pequenos ganhos sendo registrados ali para o minério de ferro no mercado internacional, tá certo? Atenção total. Se destacam o gás natural, que também sobe 1,8% agora, e o cobre, que tem uma alta de quase 2%, tá certo? Bom, vamos dar uma passada então, vamos entender o que os mercados estão olhando nesta segunda-feira, né? Bom, para o café, eu acho que a gente pode começar com o café, e de fato a gente já tem aí uma situação, né, é muito clara do que o mercado está olhando. A super safra de 2022, ela está cada vez mais distante.
deste mercado, porque, como eu falei, esses problemas climáticos, essas adversidades, essas condições muito agressivas, muito severas de clima, elas são bastante preocupantes quando a gente olha para a safra nova, né, de café do Brasil. As perdas já estão sendo contabilizadas e novas perdas podem ser contabilizadas também a partir do momento que a gente tiver essa condição. E isso acontece no momento onde nós já vínhamos de uma safra menor do que o inicialmente esperado para o mercado brasileiro, então a gente já tinha ali uma situação de oferta mais ajustada, estoques apertados de café, uma demanda que vem se recuperando, né, diante dessas condições todas aí de melhora da economia global, de retomada do comércio, né? Em vários países o processo de vacinação está bastante avançado, flexibilizando as medidas de isolamento. Então, tudo isso veio estimulando a demanda no momento onde a oferta vem sentindo forte essa pressão, essa agressão por conta da questão climática, tá? Então, estamos de olho. O mercado ainda está refletindo essa situação. Só que vejam que se trata de uma condição muito severa, né? É uma euforia muito grande, é meio que desmedido, assim, esse comportamento. Inclusive, isso sinalizado pelos analistas e consultores de mercado. Não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, tá? Isso aí são, né, a Virgínia Alves, como eu tenho falado bastante, brilhantemente, levantando essas informações aí nos últimos dias. Então, a gente tem toda essa condição, tá? Na última sexta-feira também nós conversamos com o prefeito de Coqueiral, em Minas Gerais, que decretou estado de calamidade no município em função de 50% do parque cafeiro ter sido atingido pelas geadas. E aí a gente continua, né, vendo as notícias chegando a todo o momento, né? A todo momento tem uma notícia nova sobre perdas no café, perdas na cana-de-açúcar, perda para laranja, limão, as frutas cítricas sentiram muito, outros pomares também sentiram, hortaliças sentiram. Então, tudo isso a gente continua monitorando por aqui, tá certo? Como eu te falei, hoje tem INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, atualizando essas informações pra gente a partir das 11 horas, 10h30, 11 horas. Eu vou checar aqui como é que tá a nossa agenda hoje. E aí a gente consegue entender. Deixa eu ver se eu já consigo abrir. A gente vai conversando. E não se esqueça, você que tá no YouTube também pode conversar conosco, tá? Mande suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. E a gente vai conversando sobre tudo que vai acontecendo por aqui também, tá certo? Bom, falamos de café. Vamos passar para os grãos agora, negociados na Bolsa de Chicago. Carla Mendes, tá meio ruim lá o clima ainda, tá meio ruim. Mas o mercado tá caindo. Por quê? Vamos lá. Bom, se vocês abrirem agora o Notícias Agrícolas, tem um mapa de chuvas ali para os próximos 5 dias. E neste perfil que tá aqui no Instagram, ó, vou deixar para vocês, @jornalista da soja. Ali também, depois que terminar essa live, vocês podem seguir esse perfil, ali tem os mapas para os próximos 5 dias e para os próximos 6 a 10 dias, e vocês vão ver que a gente tem ali condições de clima que não são as mais favoráveis até esse momento, segundo o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que mandou o seu comentário aí da abertura de mercado para nós logo cedinho, sinalizando que no relatório semanal de acompanhamento de safras que o USDA divulga hoje e todas as segundas-feiras às 17 horas neste período do ano, a gente poderia ter, inclusive, uma correção para baixo do índice de lavouras em boas ou excelentes condições. Mas por que o mercado está caindo? Porque o mercado já tem consciência destas atuais condições de clima. Poucas chuvas ali no oeste, algumas chuvas melhores na região leste, Illinois, Indiana e, deixa eu ver aqui, onde mais choveu nesse último final de semana, quer ver? Ó, nós temos ali Iliana é ótimo, né? Illinois, Indiana e Ohio receberam alguns volumes de chuvas, porém de forma mal distribuída, chuvas esparsas e de baixo volume, e alguns bons volumes foram registrados ali para a Dakota do Sul, Minnesota, Wisconsin e Michigan. Então, lá na região oeste choveu um pouco mais. Quando a gente olha para esses mapas aqui dos próximos 5 dias, a gente vai ver que a Dakota do Sul
e o Nebraska continuam recebendo alguns bons volumes de chuvas, bem como Minnesota e Iowa. Iowa era um estado que vinha sofrendo bastante, inclusive os mapas nos sinalizam volumes maiores de chuvas em Iowa do que em Illinois e também ali em Wisconsin. Então, essas condições são bastante favoráveis, porque eram estados que vinham sofrendo com o tempo seco. A Dakota do Norte, por exemplo, vai continuar com volumes muito limitados e o oeste ali da Dakota do Norte, o noroeste, segue com tempo seco. As temperaturas seguem elevadas, mas essas chuvas que vão chegando e caso elas vão se confirmando, elas vão deixando o tempo um pouco mais ameno. Olha só também o que diz o seu Ginaldo. Principalmente sobre a convergência dos mapas climáticos, dos modelos de clima, para a gente entender. Porque a gente tem um modelo americano, europeu, canadense, são todos modelos muito acompanhados pelo mercado. Obviamente que na Bolsa de Chicago a gente vê os traders acompanhando mais o modelo americano, né? Mas, enfim, a gente tá de olho em todos para que você tenha sempre informações completas. O que diz o seu Ginaldo? Os modelos... perdi aqui o comentário do seu Ginaldo. Vamos lá. Os modelos GFS, que são o americano, né? Que é o americano, e o europeu estão convergentes. Mas o computador vai atualizando sozinho, eu perco. Estão em boa sintonia e prevendo tempo seco e temperaturas mais quentes para o final de julho. Lembramos que grande parte do milho está em fase de polinização e o clima de agosto é essencial para a safra de soja. Fecha aspas para o seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Labora. Então, esses mapas para os próximos 5 dias, ou seja, de hoje a 31 de julho, mostram essas condições que eu acabei de descrever. Quando a gente amplia um pouquinho e a gente traz mapas para 31 de julho a 4 de agosto, tá? Então, 31 de julho a 4 de agosto. 31 de julho é no final dessa semana. A gente vai ver que as temperaturas seguem acima da normalidade ou da média para este período do ano, bem como as chuvas seguirão abaixo do normal ou dentro da média, dentro da normalidade, alinhado aí com a média, tá certo? Então, região de Iowa, Minnesota, Nebraska, as Dakotas, essas regiões continuarão com chuvas abaixo da média. Illinois, Indiana, chuvas dentro do normal, bem como ali em partes de Wisconsin e de Michigan. Se a gente vai para Ohio, já são chuvas abaixo da média. Então veja que nós temos ali estados chaves que vão ainda sofrer com chuvas abaixo da média e temperaturas acima da média. E por que o preço está caindo, Carla Mendes? Porque a gente ainda tem algumas chuvas ali no radar e essa necessidade que o mercado tem de receber mais notícias, novas informações para entender ali como vai se direcionar. Soma-se a isso uma demanda mais tímida agora pelos grãos norte-americanos, principalmente por parte da China, já que nós temos aqui na América do Sul, principalmente a soja, uma soja mais competitiva. Então, tudo isso vai olhando ali, né? O mercado vai olhando para isso e vai tendo essa construção aí de perspectivas para essa semana. Soma-se a isso uma elevação, uma intensificação das tensões entre Estados Unidos e China. Isso sim é bastante grave, e isso não derrubou só os preços da soja, mas derruba também outras commodities e outros índices acionários. Isso é um fator de pressão aí para os mercados nessa segunda-feira, nesse início de semana. A gente vai averiguar também um pouco mais disso e como isso poderia impactar ali no setor agro. Então, a gente está de olho, porque lembrem-se, né? A gente está falando muito da pandemia, da nova safra americana e tudo mais, mas a guerra comercial entre China e Estados Unidos continua, não foi resolvida, né? Então, isso também está no radar, tá certo? E a gente vai te atualizando de tudo por aqui. Então, são várias, né? São várias peças do quebra-cabeça, como eu falei, para a gente poder entender para onde estamos caminhando. Foco central, clima nos Estados Unidos. Paralelamente, demanda, comportamento dos fundos, comportamento das demais commodities, comportamento do dólar index. Aqui para o Brasil, acrescente a isso a volatilidade que está
registrada, marcada e clara para o mercado cambial, movimento dos prêmios. Virando a chave para o milho, acrescente a isso tudo a questão do milho importado, que é o que está balizando os nossos preços por aqui, tá certo? Então, olho vivo, senhoras e senhores, porque a nossa audiência tá... A qualidade hoje está tão alta que chegou agora a Sônia Bonato, pelo amor de Deus. Essa mulher é referência total no agronegócio brasileiro. Soninha, bom dia, viu? Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer ter você conosco. O Elton nos mandando bom dia para você também, Elton. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos comentários. O Daniel, infelizmente estamos com com o coração na mão, já tivemos muita perda com o café. Eu imagino, Daniel, de coração, eu imagino, e nós aqui do Notícias Agrícolas, toda a nossa equipe, se solidariza a esse momento que os cafeicultores estão passando, os canavieiros, né? Os produtores de frutas de uma forma geral, todos aqueles, o trigo, né, a lavoura tá chegando no trigo também, e apesar do trigo gostar de bastante frio, essa geada chega num momento, num período ali do estágio de desenvolvimento do trigo que não seria adequado receber essas geadas, então o Fabinho colocando aqui, né, difícil para todos essa situação, difícil para todo mundo. Fabinho nos perguntando como ficam os preços da soja. Mais alguma coisa, Fabinho? Ou eu consegui te responder mais ou menos por que caminhos vamos navegar aí nesses próximos dias? Vamos nós aqui e vai me mandando as perguntas e eu vou respondendo, tá certo? O Fabinho é de 1º de maio, no Paraná, sempre conosco. Bom dia, Lucas. O Lucas também conosco, o Lucas Cardoso. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Norte do Paraná já foi atingido drasticamente pelas 2 ondas de geadas passadas. É isso mesmo, Gabi, né? Realmente, né? A gente tem ali uma condição muito difícil para o Paraná também. E a gente tem mais geadas aí para os próximos dias, então fiquem atentos, tá? Maurício Ramos, qual a expectativa dessa semana para soja, milho? Teremos aumento de preços ou terá novamente quedas? Fabrício, como eu falei, né? Fabrício, né? Maurício. Maurício, olha só, a gente tem né, essa volatilidade muito marcada aí pelo mercado climático, então vamos observar. Um ponto de atenção é o boletim semanal de acompanhamento de safras que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz nesta segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, depois do fechamento do mercado, tá? Aí amanhã, né, no mercado de amanhã, que abre hoje às 10 da noite, a gente vai entender quais serão os impactos desse boletim. Mas até lá o mercado vai especular sobre ele e vai especular sobre o clima, não só nos Estados Unidos, mas em outros pontos do país. Então, Canadá ainda também sentindo aquele calorão, leste europeu, a temporada de tufões na China começou, tempestade, perdas, né? Enfim, tem muita situação difícil ali, né? Bom dia, Carla. Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, João. Seja bem-vindo, direto do oeste da Bahia. Canaã, Minas Gerais conosco. Paulo Scaff. A soja deve continuar aumentando o preço? Paulo, olha só, falei bastante sobre a soja, mas assim, temos, né, uma condição aí de volatilidade em Chicago. Aqui no Brasil, você tem que olhar câmbio, tem que olhar prêmio e tem que olhar a nossa relação de oferta e demanda, principalmente quando a gente fala de soja disponível, tá? A soja disponível deve ter uma intensificação de disputa aí do restante, né, do volume ainda a ser comercializado entre exportação e demanda interna. Ainda estamos embarcando bem, devemos fechar julho aí com cerca de 9 a 9 milhões e meio de toneladas embarcadas, segundo os analistas e consultores de mercado. E a gente tem aí uma condição é importante lembrar, né? Uma condição de volta do B12, pelo menos pro biodiesel, essa mistura obrigatória, pelo menos neste próximo leilão. Então, a gente precisa saber se esse percentual vai continuar vigente aí para os próximos meses, pelo menos para a gente terminar 2021, mas essa volta já puxa um pouco mais, né? Já exige um pouco mais do nosso esmagamento para atender o setor do biodiesel. Então, atenção, tá? Bom dia, Distrito de Rosário, Correntina na Bahia. Bom dia, Tayane. Bom dia, Carla. Bom dia, Marcelo. O Vitor, os preços podem retomar? Ele é de Posse, no Goiás. Vitor, os preços estão já em bons patamares, tá? A gente tá falando do mercado físico acima de R$ 150 na maior parte das praças de comercialização. Na última sexta-feira, vou deixar aqui, inclusive,
esse indicativo, menu, vídeos, Carlos Cogo. O Carlos Cogo, que é diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, não deu numa entrevista para Alexandre Horta, né, no fechamento do mercado. Ele deu uma aula, senhoras e senhores, de comercialização e nos fez cálculos, nos mostrou cálculos que mostram que para a safra nova, a gente tem margens ali brutas acima de 30%. De norte a sul do país, né? Nas principais regiões de produção, a gente tem muita condição aí boa para os preços, né? Então, atenção, não só para a safra nova, dá boa chance de comercialização, como a safra velha também dá boa chance de comercialização. O que você precisa fazer é uma comercialização, como eu costumo dizer, consciente, senhoras e senhores, né? Rede, mercado de opções, utilize as ferramentas de comercialização que estão à sua disposição, tá? Isso é muito importante, tá certo? Bom dia, fala mais sobre o café, me pede o Jefferson. Jefferson, falei bastante sobre o café lá no comecinho da nossa live hoje, porque como os preços estão subindo bastante, comecei por ele. Logo depois de uma notícia que eu dei sobre a ministra, essa live vai ficar salva aqui no Instagram do Notícias e também no nosso YouTube. Aí você consegue depois recuperar essa parte do conteúdo para eu poder avançar aqui com outros assuntos, tá bom? Mas é um dia de muitas altas ainda e foco nessa questão climática aí do Brasil. Tivemos perdas agressivas já contabilizadas para a safra nova e mais pode acontecer com esse frio intenso que está sendo projetado aí para os próximos dias, tá certo? Falei bastante sobre o café, depois você consegue recuperar esse pedacinho aqui do nosso Bom Dia Agro, tá? Vamos lá. O Flávio, de Joinville. O milho continuará com viés de alta, Flávio? Segundo os analistas e consultores de mercado, sim. A gente tem pouquíssimo espaço para quedas muito bruscas no milho. A gente tem fundamentos muito fortes, principalmente internamente, com todos os problemas que nós tivemos com a segunda safra e uma tendência de demanda mais forte no segundo semestre em função das nossas exportações de carnes estarem muito positivas, estarem desempenhando muito bem e a gente tem uma demanda ainda forte pelo setor de rações, né? Obviamente que algumas indústrias estão buscando ali algumas alternativas mais baratas do que o milho para a questão das rações, como, por exemplo, milho, arroz e trigo, mas o milho segue demandado e com preços firmes. Vou te deixar aqui, o Marcelo me perguntou isso e o Flávio, né? Então, deixa eu colocar aqui, _, Flávio Cabral, _ e deixa eu dar uma olhadinha aqui. Marcelo J. Pereira. Eu vou deixar para vocês dois aqui, senhores, um caminho para a última entrevista que eu fiz com o Vlamir Brandalize na sexta-feira sobre o mercado de milho, quando ele faz um panorama muito geral mostrando por que a gente tem mantido esse viés de alta, tá? É importante recuperar essa entrevista, tá certo? Ali vocês vão ter muitas informações e o Vlamir faz uma análise, como sempre, impecável. É simples, menu, lá, tudo no Notícias, tá, pessoal? Vídeos, Vlamir Brandalize. Ele falou cedinho comigo na sexta-feira e trouxe todo esse panorama, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Deixa eu passar por aqui. Perda drástica para nossa região, muitos contratos feitos, vai ser difícil colher milho para cumprir todos esses contratos. O Fabinho Bondesan nos fala sobre isso. Fabinho e amigos, nessa semana eu vou tentar trazer uma entrevista com 2 advogados que estão preparando aí um material muito completo para orientá-los sobre essas perdas causadas pelas adversidades climáticas e os cumprimentos de contratos, o que o produtor tem que fazer a partir de agora para acionar o seu seguro, para rever esses contratos, para tudo. Então, já está sendo alinhada, tá? Com 2
grandes nomes do direito do agronegócio essa entrevista, porque eles estão produzindo esse material aí de instrução, né, para que vocês possam aí tomar os próximos passos a partir dessas perdas. Então, a gente não desviou o foco dessa situação e não vai ser só para produtor de milho ou produtor de café, não. Vai ser para o produtor rural de uma forma geral, para que qualquer produtor possa ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Regis de Iguatu, no Ceará, bom dia, Regis. Eduardo Vioto, bom dia, Eduardo. Isso tudo influencia o quanto o governo não dá bola para o meio ambiente, evitando clima como esse? Não, né? Nós temos aí vários vieses de discussão, né, Eduardo, quando a gente fala da questão de preservação ambiental e de mudanças climáticas. Mas nós não temos... a gente fala muito sobre, por exemplo, o aquecimento global. Como é que isso está acontecendo? Quais são os tipos de análise que nós estamos fazendo? A gente precisa entender que não, né? Que a produção agropecuária, como ela está acontecendo, ela não é responsável por tudo que está acontecendo no clima, as mudanças climáticas, né? O clima, ele é cíclico, né? E isso os estudos mostram, os dados mostram. Eu não sou especialista, não tenho competência para trazer tudo isso aqui num tempo tão curto. Mas, assim, o Notícias Agrícolas tem um arquivo grande de grandes especialistas explicando esses ciclos e eu destaco, obviamente, o trabalho do professor Luiz Carlos Molion, que é um dos maiores especialistas, um dos maiores climatologistas do mundo, não é nem só do Brasil, mas é um homem respeitadíssimo mundo afora, que explica ali esses ciclos do clima e por que a gente está passando por algumas situações como essa, né? Aqui a gente está sofrendo com um frio tremendo, enquanto na Califórnia eles estão lutando para apagar o fogo que está ali destruindo hectares e hectares. Já foi destruído uma área do tamanho do estado de Chicago, lá na Califórnia, em função dos incêndios. Então, nós temos ali uma série de fatores a observar quando a gente olha para essas questões climáticas. É um assunto bastante interessante, é um assunto muito pertinente, mas ele é sempre melhor discutido por especialistas, né? E eu não tenho, infelizmente, a competência e nem os dados aqui na minha mão, todos prontos, mas a gente pode combinar uma conversa só para falar sobre clima e preservação ambiental. Vou reforçar os dados aqui sobre a preservação ambiental no Brasil. Segundo os dados levantados pela Embrapa Territorial, 66,3% do nosso território é preservado com vegetação nativa, ou seja, intocada, tá? Nenhum outro país do mundo tem esse percentual, tá? Outros países, como na Europa, por exemplo, a preservação ela é muito ínfima, né? Os dados são muito pequenos. Então, só o Brasil tem dados tão fortes de preservação ambiental. Então, não é só a motivação do que a gente está vendo acontecer, seja de frio intenso ou calor intenso, como está acontecendo em algumas outras partes do Brasil, tá certo? A produção agropecuária, ela tem um viés de sustentabilidade aqui no Brasil muito forte, porque se a gente não tratar do nosso principal recurso natural, que é o próprio planeta, a gente vai plantar aonde, senhoras e senhores? Então, não, né? Eu acho que não dá pra gente colocar tudo nas costas do governo, não. Principalmente não só de um governo, né? Responsável por tudo que está acontecendo no mundo. Então, a minha opinião, como eu sempre falo, não vale de nada, senhores, né? É uma opinião tão somente. Ronaldo, Sérgio e o RD conosco pelo YouTube, bom dia, e o seu Antônio Silva também conosco. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio desta segunda-feira. Já falamos sobre mercado de café, já falamos sobre o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, falamos sobre a ministra Tereza Cristina em Roma, na Itália, para falar sobre tudo que está acontecendo ali com os nossos sistemas alimentares, ao lado de outros grandes líderes. Esse evento que vai até o dia 28 de julho. Estamos aqui de olho
olho nas notícias que chegam direto de Roma. E o Wilton me pergunta aqui, Wilton, não sei. Bom dia, essa questão de uma frente fria nessa semana procede? Procede sim. A gente tem aí já as previsões atualizadas. Já tem mais informações para vocês por aqui, tá? Com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mas sim, temos uma previsão de queda brusca das temperaturas a partir dessa quarta-feira, dia 28 de julho, e é uma queda de temperaturas que vai do sul do Amazonas, né? Vai pegando toda a extensão do Brasil. Novas geadas estão previstas no centro-sul do país, mas a gente está de olho. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele reduziu a preocupação com as geadas nas áreas de café do sul de Minas e Alta Mogiana por conta da umidade que está ali sobre a região. Mas não descarta problemas para o café do Cerrado, tá? Então, atenção, sim, procede essa informação. E como eu falei, já tem mais notícias aí sobre a questão do tempo, tá? Previsão climática atualizada já para vocês, tá certo? Ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br. Bom, senhores e senhoras, vamos ver o que já é notícia neste site, não é? Vamos ver aí o que já é destaque e o que já nos informa, portanto, Notícias Agrícolas nesta manhã de segunda-feira, para já a gente chegar na agenda, tá? Bom, abertura de mercado, já temos açúcar, café e soja. Açúcar busca direcionamento nesta manhã de segunda-feira em Londres e Nova York. De olho no frio, Nova York abre semana subindo mais de 10% no café. Arábica nos informa já Virgínia Alves e Jonathan Simeão. Ações da China e Hong Kong despencam por restrições regulatórias. Confiança do consumidor no Brasil tem quarta alta seguida e vai ao nível mais alto em 9 meses, segundo nos informa a FGV. E feijão, pelo Instituto Brasileiro do Feijão na sua análise diária. Como estão os estoques dos outros países da América do Sul? Vamos abrir aqui essa informação do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Vamos ver o que nos diz essa análise dessa segunda-feira. Nesta semana, no dia 29, haverá 2 eventos imperdíveis. Um deles, o South America GPC, promovido pela Global Pulse Confederation. Então, a instituição global ali que cuida dos pulses, né? Em que pela primeira vez haverá a oportunidade de vermos todos os países da América do Sul que produzem feijões, mostrando como estão suas perspectivas para o segundo semestre de 2021. O Brasil aparece como potencial importador de rajados, vermelhos e pretos. Certamente mais de 50 países estarão de olho no que vai ser mostrado. Estaremos neste evento representando o Brasil nos painéis sobre mungo e calpis, e também no carioca e feijão preto, que são as expertises ali do Brasil, né? Outro evento é a live promovida pelo IBRAF e o Sebrae, que estão organizando o Viva Feijão, um ano promovendo feijão no estado de... no estado do Paraná, com o objetivo de fazer aumentar o consumo. Quanto ao mercado que vimos na última sexta-feira, foram que compradores estão dispostos a comprar, mas o que faltou, novamente, foi o produtor querendo vender, principalmente feijão carioca. Senhoras e senhores, quando a gente olha para o mercado de feijão, a gente tem ali um quadro, né, bastante claro de oferta restrita, porque nós tivemos problemas de clima nas 3 safras que cultivamos aqui no Brasil. Então, devemos ter uma oferta regular e apertada. Temos um vazio de oferta, o produtor querendo preços mais altos, está segurando um pouco mais os negócios agora. Então, é esse movimento que a gente observa nesse início de semana, né? Como terminamos a semana passada, estamos começando essa. Então, a gente tem essa condição aí para o mercado. Mercado de feijão com preços sustentados, bastante interessantes, mas como a gente falou, o comprador querendo comprar, o vendedor segurando um pouco mais, tentando entender quais serão aí os direcionamentos que o mercado vai tomar a partir de agora. A gente tem aí prevista para essa semana também uma entrevista com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF e analista experiente, né, sobre o mercado de feijão, para nos trazer todos esses dados e as perspectivas de negócios, portanto, tá certo? E essas informações sobre, obviamente, o que está acontecendo, né, neste encontro da Global Pulse Confederation, com certeza a gente vai te trazer os resultados por aqui também, tá certo?
Vamos lá. Um ótimo dia. Panambi, no Rio Grande do Sul, muito obrigada. Para vocês também. A China pode intervir no mercado da soja, ela vem sinalizando sobre controle especulativo. Olha só, Paulo, realmente, a gente já vê a China fazendo isso. A China já iniciou ali um controle sobre alguns mercados nesse ano. Milho, cobre, minério de ferro, né? Na soja ainda não chegou, mas toda essa sinalização, obviamente que sim, traz um peso para o mercado, né, e uma condição de possibilidade de que ela continue monitorando. Sim, então a China pode colocar, né, a mão pesada do Estado, a mão pesada do governo, a gente está falando de uma ditadura, né, no mercado de soja, sim, e isso influenciar nos demais mercados. Na semana passada, a China trouxe um comunicado falando que vai importar menos soja no segundo semestre. Aí a gente foi tentar entender com alguns analistas de mercado o que isso significava efetivamente. E a maior parte dos analistas falou o seguinte: este comunicado dizendo que a China vai importar menos soja, na verdade quer dizer que ela vai importar bastante soja, que ela precisa de soja. Então, é uma retórica de comprador, né? Segundo os analistas de mercado. Então, ela sim pode intervir no preço para o mercado dela, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês os preços lá nos mercados internacionais. Acho que já não consigo mais, mas a Agriinvest Commodities, ela sempre disponibiliza essas informações e vale a pena vocês acompanharem, tá? O portal da Agriinvest. É só procurar Inteligência Agriinvest no Google, ali tem informações muito ricas, tá? Se você quiser assinar, inclusive, o serviço deles, tem informações exclusivas. Aí as redes sociais da Agriinvest são um show. Enfim, você pode acompanhar também por lá e a gente tem essa condição, tá? Li uma notícia de que as províncias devem produzir soja, me pergunta o Paulo Scaff. Procede? Bom, vamos lá, Paulo. A China já produz soja, né? Ela deve ter uma safra aí de cerca de 19 milhões de toneladas. Não me falha a memória. Vou até abrir aqui pra gente checar o número mais atualizado do último dia 12 de julho, né? E o que a gente precisa entender, né? No ano passado não, no começo desse ano, a gente viu a produção de milho na última safra, a produção de milho da China, ela sofreu agressivamente com problemas de clima, né? E isso fez com que os preços explodissem, registrassem as suas máximas em múltiplos anos e, mais do que isso, aumentou drasticamente a necessidade de importação de milho pelos chineses. E isso se confirmou e realmente a China vem importando bastante milho, deve fechar o ano comercial com cerca de 30 milhões ou um pouco mais de toneladas importadas, né? Mas isso fez com que já trouxe uma sinalização para essa próxima safra, que é uma safra que está em andamento na China, de necessidade de se olhar talvez um pouco mais para o milho do que para a soja. Então, há uma perspectiva de aumento de área de milho na China para essa nova temporada, né? E alguns produtores deram entrevista a alguns portais chineses falando justamente sobre isso. Aquilo que estamos plantando com milho, não estamos plantando com soja. Então, radar ligado. Quer dizer, como é que fica essa relação, né? Como é que vai ficar essa situação? Então, esse é um ponto que a gente precisa monitorar. A China, ela já produz soja, a safra estimada é de 19,6 milhões de toneladas, para a temporada 21-22 de 19 milhões. Então, a China continua produzindo soja normalmente, talvez com um pouquinho menos de área em aumento, né? A soja em detrimento o milho em detrimento da soja, ganhando um pouco mais de área, mas ainda assim de olho em tentar garantir sempre essa safra. Obviamente que a China tem um caminho aí muito longo, né, para alcançar uma autossuficiência na soja, talvez não seja nem possível, porque quando a gente fala de China, eles não têm grandes áreas para abrir, eles não têm
uma topografia excelente para a agricultura, né? Então, é um país muito extenso, mas sem grandes áreas agricultáveis. Aquilo que a China pode fazer, vai fazendo, né? Promoveu um êxodo, né? Tirou as pessoas do campo, levou as pessoas para a cidade de uma forma muito planejada. A China pensa sempre 5 anos para frente, tá olhando ali para a África, tá olhando para trazer alguns volumes de soja de lá, mas segue como franco importador de soja, precisa importar soja, a tendência é de que continue aumentando as suas importações, mas é preciso monitorar. Ninguém, Paulo e amigos, joga melhor o jogo deste mercado do que os chineses. Eles têm 5.000 anos de história, senhoras e senhores. Eles entendem de mercado, de negócios, de comercialização como ninguém. Então, não se esqueçam que eles ainda têm rusgas ali com os Estados Unidos, mas que mesmo assim fizeram grandes compras lá de soja, tamanha a sua necessidade, bem como continuam comprando aqui, compraram soja da Argentina na semana passada. Então, tudo sinalizando que a demanda da China continua girando. Neste momento, a gente tem ali margens negativas para o setor da suinocultura, que está num momento difícil, bem como temos margens negativas para o esmagamento de soja em algumas províncias ali, onde o processamento é mais forte. Então, isso é um ponto de atenção, né? Então, a gente está monitorando a demanda chinesa de forma muito constante, né? O tempo todo a gente está de olho nisso. E a China não comprando soja nessas últimas semanas nos Estados Unidos ajuda a colocar alguma pressão sobre as cotações, sem dúvida nenhuma. A Danúbia. A China construiu uma fazenda vertical para suínos enorme. Na verdade, são várias fazendas assim, né? A suinocultura chinesa, Danúbia e amigos, ela tem um potencial gigantesco, é o maior plantel de suínos do mundo e uma tecnificação desse setor da produção muito forte. Então, a gente está falando de tecnologia de ponta, super bem-estar animal para os animais, é outra coisa. A suinocultura chinesa é uma outra forma de se pensar, muito longe do que a gente via há alguns anos, né? E muito próximo dessa tecnificação que a gente vê aqui, por exemplo, para o Brasil, né? Que também tem investido bastante. Então, a suinocultura na China, ela é um setor de ponta, né? E a gente precisa lembrar disso, porque esses animais vão ter que comer farelo de soja, milho. A China veio mudando ali né, por uma decisão do Ministério de Agricultura e Assuntos Rurais da China, os especialistas em nutrição animal trabalhando para diminuir a utilização de soja, mudar a formulação para ficar, né, não tão dependente dessas importações, e assim o mercado vai se ajustando, tá? Bom dia, mercado do leite em Minas Gerais. Isabel, o mercado do leite está numa situação muito semelhante ao que nós vimos aí nos últimos meses. Os preços estão subindo, a média Brasil está subindo, o pagamento referente a junho, que acontece em julho, veio mais alto. Para agosto, a situação é semelhante, segundo os analistas e pesquisadores do CPEA. Então, a gente está acompanhando essa situação. É óbvio que, apesar dessas altas, as margens ainda estão apertadinhas por conta dos custos altos de produção, que deverão se manter altos, tá? Apesar desses equilíbrios aí que a gente tem visto, mas a gente está acompanhando, tá? Então, a gente tem um mercado firme, mas com margens apertadas, tá bem? O Paulo pergunta, essa intervenção chinesa deve fazer com que o preço da soja caia? Olha só, caso ela aconteça efetivamente e venha mostrar aí os seus resultados claros, sim, pode fazer. A gente vai ter que acompanhar, tá, Paulo? O Brasil não vai conseguir conter a inflação se os preços dos grãos continuarem subindo. Carne absurdamente cara. Paulo, de fato, né? Os grãos não são os únicos responsáveis pela alta da inflação, bem como os outros setores da agricultura, como o café, por exemplo, está alto, as carnes estão altas, o óleo de soja está alto, o leite está alto, né? Nós temos aí uma série de fatores que se alinham para que os preços dos alimentos estejam caros e isso impacte diretamente na inflação. Se a gente olhar o acumulado aí do IPCA, quando a gente olha para alimentos, é uma coisa muito maior do que o IPCA geral, óbvio, né? Mas não só a questão
toda de contenção de preços, né? Mas a questão que a gente passou por um momento de um choque entre a oferta e a demanda, e isso impactou diretamente na formação dos preços, trouxe ao lado disso um dólar alto e uma situação muito complexa para garantir ou para resultar neste atual cenário de inflação altíssima e, como colocou Zeina Latif, bastante teimosa, uma inflação difícil de se controlar. Não acho que ao controlarmos os preços dos grãos nós conseguiríamos controlar a inflação. Acho que a gente vai muito além disso. O cenário inflacionário é um cenário global. A questão da inflação dos alimentos também é um cenário global. Então, acho que o controle da inflação, né, que é necessário, a gente precisa cuidar disso o quanto antes. A gente já está cuidando, mas como eu falei, é uma inflação difícil de controlar. Eu acho que ela ainda vai exigir uma série de outras medidas, tá? Entre elas, toda essa política aí que a gente está olhando para esse aumento das taxas de juros e tudo mais. Então, acho que passa, sim, pela essa questão dos alimentos, mas vai muito além disso quando a gente fala do cenário inflacionário aqui no nosso país, tá? Vamos ver, acho que agora a gente pode passar para nossa agenda, senhoras e senhores, porque o meu tempo está escasso aqui. Já temos mais gravações às 10 horas, vamos trocar de estúdio para continuar continuar com a nossa agenda dessa segunda-feira. Vamos abrir aqui os nossos compromissos, portanto, com o mercado financeiro e com o agronegócio brasileiro e global, tá certo? Porque hoje tem mais relatórios do USDA, além do semanal de acompanhamento de safras. Vamos ver se eu consigo aqui abrir a nossa agenda. A internet, ela às vezes deixa a gente na mão, não é verdade, senhoras e senhores? Mas, enfim, vamos lá. Nessa segunda-feira temos Boletim Focus, que já vai estar disponível para você, com as projeções da nossa economia, tá certo? No agronegócio, USDA, meio-dia, a gente tem embarques semanais de grãos, então vamos saber o que efetivamente já está sendo levado fora dos Estados Unidos, o que os Estados Unidos estão embarcando e exportando, soja, milho e trigo. E às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem já confundi CSEX com USDA. Às 17 horas, horário de Brasília, a gente tem um relatório semanal de acompanhamento de safras para a temporada 21-22 dos Estados Unidos. Vamos entender quais são as condições das lavouras de soja, de milho, de trigo, quanto já está na fase de polinização, quanto da soja já está em floração e formação de vagens, enfim, vamos entender. Vamos olhar para o trigo com bastante atenção, porque são cerca de 16% das lavouras somente em boas ou excelentes condições, tá certo? Então a gente está de olho nessas informações. E às 15 horas, agora sim, para o Brasil, a CSEX, a Secretaria de Comércio Exterior, atualiza os nossos dados da balança comercial, aquilo que estamos exportando. Então vamos trazer ali soja, milho, carne suína, bovina, de frango, açúcar e melaços, e a gente vai trazer tudo detalhadamente para você, tá certo? Vamos lá. A Danúbia nos mandando aqui que adora as nossas notícias. Muito obrigada, Danúbia. Fico feliz em ajudar. E o Fabinho nos falando, realmente é uma situação global, Inclusive, nessa segunda-feira, o mercado financeiro começou ali com alguns sinais de alerta, de atenção, ainda bastante preocupados com essa questão da inflação. É uma situação realmente complicada, né? É uma situação difícil. E mais do que isso, a gente tem uma condição ali de acompanhar a questão ainda da pandemia, porque as novas variantes do coronavírus, elas trazem preocupação. O número de mortes e o número de casos de infecção pela variante Delta, eles chamam a atenção e trazem também um alerta ali para os mercados sobre a recuperação da economia global. Isso não saiu do radar dos traders ainda, embora tenha tenha talvez uma condição mais limitada, mas ainda está ali no radar, tá? Então, vamos ficar de olho. No YouTube, o Thiago nos diz o seguinte, falo de Caratinga, Minas Gerais. O preço do café cai muito caso não haja outra geada ou a tendência é manter os preços. Thiago, olha só, eu falei bastante sobre o café no começo da nossa conversa. Vou pedir para você depois
recuperar esse conteúdo. Foi no começo da nossa live, vai ficar salva. Mas, o que acontece? O mercado subiu muito e subiu de forma aí desmedida, né? Então, vem acumulando ganhos expressivos. Na última semana acumulou uma alta de 20%. Hoje já começou a semana com altas superiores a 10%. Então, sim, a gente tem que acompanhar. Pode haver uma realização de lucros de parte dessas altas? Pode. Então, é um ponto de atenção, tá? Precisa saber se o mercado pode corrigir isso quando depois que a gente tiver passado essas ondas de frio, que o mercado começar a conhecer os prejuízos. Então, tenha atenção e monitoramento, tá? Vai vender café, vai fazer sua comercialização? Hedge, mercado de opções, proteção e garantia do seu preço, tá? É sempre importante que você esteja apto a participar das altas e esteja protegido das baixas com o seu produto ali garantido, tá? Silvia, temos como boa prática aterrar o caule da planta para proteger contra a morte da planta do café. Por que não temos registro desta mitigação por parte dos agricultores, ao menos não temos notícias? Olha, Silvia, muito obrigada pelo teu comentário. Eu vou levar essa pergunta aqui para os especialistas, tá? Eu não consigo te responder isso agora, mas vou levar essa pergunta para os especialistas. A Virgínia vai apurar isso, saber se de fato isso aconteceu ou não, né? Por que não temos notícias dessas condições? E aí vou te atualizando, tá certo? Vou levar essa pergunta para os nossos especialistas, tá bem? Bom, senhoras e senhores, meu tempo hoje curto. Tô aqui 1 hora falando na cabeça de vocês, né? Mas enfim, que bom. Obrigada aqui pelos comentários, né? O pessoal da Conecta Cacau, parabéns pelo trabalho. Pessoal, não sei se vocês já acompanham, mas nós temos aqui o podcast do Grão à Barra. Vou deixar aqui, ó, nos comentários para vocês, tá? O podcast do Erickson Cunha, menu podcasts do Grão à Barra, tá? É um podcast dedicado ao cacau, tá? É muito legal, toda semana sai episódio novo e a gente vai trazer mais informações aí sobre o mercado de cacau nos próximos dias, tá certo? A gente vai trazer assim que a gente tiver, vou levar também perguntas para os especialistas, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos concluindo nosso Bom Dia Agronegócio com um último recado. Está aberta a votação para os finalistas ali do concurso, do prêmio, né? A melhor história de um agricultor. Então, nós fizemos essa banca, tá certo? Eu, Alexander Horta, Virgínia Alves, João Batista Olive, com a curadoria aqui da nossa diretoria, né? Recebemos diversos vídeos e os finalistas são Bruna Carolina, de Fervedouro, Minas Gerais, Ronaldo Vilela, de Mineiros, no Goiás, Janaína Magalhães, de Lambari, Minas Gerais, seu João Alves, de Paracatu, Minas Gerais dominando, e a Simone Silotti, de Mogi das Cruzes, São Paulo. Olha só, como é que vocês podem participar dessa votação e ver esse conteúdo? Tá tudo disponibilizado no nosso Instagram, @Notícias Agrícolas, que é o Instagram onde vocês estão acompanhando essa live, né? Vai lá, comenta, curte, compartilha. O post que tiver mais engajamento é o vencedor. A gente vai fazer a divulgação aí dos vencedores, né? Esse é o top 5, mas a gente vai divulgar, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugares. Numa cerimônia que vai acontecer no dia 28 de julho, Dia do Agricultor, quarta-feira. E aí, ao longo aí das nossas conversas, eu vou dando todos os detalhes para vocês, tá certo? Mas já adianto que são histórias lindíssimas, são coisas incríveis que a gente pôde ouvir e registrar, né? E a gente tá muito feliz da nossa primeira edição aqui do prêmio, a melhor história de um agricultor, para celebrar o Dia do Agricultor, dia 28 de julho, que vem acompanhado de um podcast, um episódio novo do podcast Conversa de Cerca, com João Batista Olive. Boas histórias sobre esses quase 25 anos de notícias agrícolas, viu, senhores? Então, boa segunda-feira para você. Vote, vai lá no nosso Instagram, compartilha ali, comenta e tudo mais, enfim. Estamos com vocês, tá certo? A gente tá esperando a participação de vocês e a gente volta a se encontrar amanhã. Semana boa para você, produtiva, cheia de trabalho. Até amanhã.